Bom, pessoal, hoje nós vamos falar sobre um canivete que eu acho que, sem medo de errar, eu posso dizer que foi o responsável pela popularização da Ganzo, ao menos no Brasil. Lá fora não dá para cravar, mas no Brasil foi esse modelo. E eu me lembro bem, na época eu acompanhava alguns canais estrangeiros do YouTube e vi um comentário sobre esse canivete. Comprei um. Enquanto eu aguardava chegar, um youtuber, Vininu, lançou um vídeo sobre ele. O vídeo me impressionou tanto que eu falei assim, não, eu não errei ao comprar esse canivete. E aí eu postei num fórum que na época eu participava, falando sobre ele, sobre a marca, que era literalmente desconhecida no Brasil. Eu me lembro que na época eu fiz uma pesquisa, tinha um único vídeo em português no Brasil, mas que era uma coisa rápida sobre ele, não tinha maiores informações, era só falando da marca e coisa e acabou. Então eu postei nesse fórum, falando alguns comentários do que eu tinha visto em vídeo sobre ele, que eu já tinha comprado, estava aguardando chegar, e aí postei, casou do Vininu justamente fazer o upload desse vídeo, eu vi aquilo e postei no fórum. Quando o pessoal viu o que era feito com esse canivete nesse vídeo do Vininu, aí o pessoal endoidou, né? E aí quando ele chegou para mim, foi pouco tempo depois, eu fiz um review no fórum, eu acho, e tal, e realmente, na época, me impressionou muito. Eu vou, inclusive, deixar na descrição desse vídeo o link para o vídeo original do Vininu testando esse canivete. É um Ganzo G704, tá? Ele, na verdade, gente, é uma cópia do Benchmade Heckler & Koch, tá? Na época eu vi vários vídeos, inclusive um alemão, mostrando, comparando lado a lado o Benchmade original com o Ganzo. E eu não entendo alemão, mas traduzindo os comentários do alemão para o inglês depois, usando o Google, eu vi que muita gente falando, realmente, é muito próximo um do outro e não justifica essa diferença de preço da Benchmade e tal. Bom, gente, resumo da ópera. Eu acho que em terras brasileiras, sem medo de errar, eu posso dizer que se eu não fui o responsável, eu fui um dos dois responsáveis pela popularização dessa marca com esse canivete no Brasil, tá? Foi a partir do meu comentário no fórum, da minha postagem, que aí o troço ganhou tração, muita gente comprando, porque muita gente ficou impressionada com o vídeo, e aí, como dizem, o resto é história. Esse canivete, gente, é um canivete grande, ele é parrudo, ele pode não parecer, mas ele é muito parrudo. Hoje, esse exemplar, eu fiz modificações nele para atender melhor os meus gostos, está pesando 145 gramas, tá? Medidas. Ele mede 20 centímetros de comprimento total, 11,3 de empunhadura, 8,8 de lâmina, tá? Então, é um canivete grande, tá? A empunhadura são liners de 1,5 milímetros, tá? Sem alívio de peso nos liners, não são vazados, tá? Revestida por talas de G10.
A empunhadura é toda homogênea, ela tem 14 milímetros de espessura, tá? Aqui onde o dedo indicador encaixa são 24,5 milímetros. Na região da palma da mão, 25,5 milímetros, tá? Clipe reversível direita e esquerda, mas só na posição tip up, tá? Um clipe muito duro mesmo, chega a machucar o dedo se você forçar para ele levantar, tá? Mas como ele tem um rebatimento aqui na ponta, ele entra fácil em qualquer calça. Mas o clipe em si pode judiar de algumas calças por causa dessa rigidez dele, tá? Mas uma vez clipado no bolso, não vai a lugar nenhum, tá? Tem 1, 2, 3, 4 parafusos estruturais, sendo que o pino batente é um parafuso estrutural também, não é um cilindro sólido, tá? O parafuso entra nele, então é uma resistência menor, tá? Já que é aço o cilindro, mas não é um cilindro sólido, tá? O sistema de Axis Lock, mesmo da Benchmade, tá? Ele fecha e abre, tá? Zero de blade play, nem em cima, nem embaixo, nem lateral. Eu tirei o thumb stud porque ele fica atrapalhando o final do fio, que vem basicamente até a empunhadura. Então, se você vai cortar alguma coisa maior, o thumb stud entra em obstrução. E como esse sistema de Axis Lock facilita muito a abertura, tá? Dá para você abrir tranquilamente, eu não vi motivo para não eliminar o thumb stud dele. Essa geometria, gente, obviamente não é a geometria original. Originalmente ele é um High Saber, se eu me lembro bem, e a lâmina, eu não, até hoje muita gente fala que é pintura, mas não é, era o acabamento da lâmina, ela fica esbranquiçada, tá? Então o que eu fiz? Ele sempre foi um canivete, gente, muito robusto, muito robusto. Vocês veem, liners de 1,5 milímetro, G10, e a espessura da lâmina, a espessura integral dela, é de 3,8 milímetros, tá? Quase 4 milímetros, 3,8, isso é muito espesso. E a habilidade de corte dele, gente, como quase totalidade dos gansos, é aquilo. É um tronco de pirâmide, um tronco de cone, ou seja, o fio é muito peitudo. Muito peitudo. Mas eu já tinha outros canivetes, então eu falei assim, ele tem um falso suede aqui, um ligeiro suedezinho aqui, né, para melhorar a penetração da ponta, tá? Mas olhando assim, ele parece distal taper acentuado, né? Não é não, gente. Pouquinho à frente ele tem os 3,7, mais à frente 3,5, mais para cá, vamos botar aqui, eu tenho que olhar, 3,2, tá? Ele dá a impressão, olhando de cima rapidamente, assim, é um distal taper acentuado. Não é, gente. Vamos colocar aqui que vocês vão ver a espessura é praticamente integral nele todo, só diminuindo na pontinha por causa do desbaste, tá? Deixa eu ver uma posição aí. Olha lá, ó. Vocês vão ver que a espessura máxima é integral em praticamente toda a lâmina, o que faz ele ser muito robusto. Você perfurar, você forçar um corte, tanto é que o teste do Vininu mostra o quanto ele é resistente. Mas aí, se você ganha de um lado, você perde na habilidade de corte.
Como há muito tempo eu decidi que esse é um canivete parrudo e que eu já tinha à época vários canivetes com boa habilidade de corte, eu falei assim, eu vou dar uma melhorada na habilidade de corte dele, porém sem perder muito da robustez. Então o que eu fiz? Eu dei só uma convexada no high saber dele para melhorar um pouco a habilidade de corte, tá? Então essa geometria agora é um convex, tá? Mas os amigos vão ver que o paquímetro a 1 milímetro ele diminui um pouco a robustez. É óbvio, gente. Se é retirado o material, diminui. Mas o paquímetro a 1 milímetro entra só 3 milímetros nele todo. Tá? E vocês vejam, ele tem um desbaste de alívio pro fio generoso. Tá? Que é aquele desbaste de alívio sequencial. Começa com 5 ou 7 graus, passa para 10 e só aí vem um microfio de 15. Ele trabalha com microfio de 15. Gente, esse canivete, ele não tem passador para fiel, tá? Não tem passador para fiel. É um jimpinzinho funcional aqui, que realmente trava o seu dedão, tá? A pega enforcada dele tem que ser na empunhadura. Então é isso aqui, é o máximo que você vai conseguir para o power cut. Tá? Mas, como eu estou falando, é um canivete muito robusto, gente. Tanto que meu uso para ele, até eu designar aquela minha faquinha D2 de beirada de calçada, como eu costumo brincar, para essas tarefas, é ele que fazia o corte de mato na beirada da calçada, do jardim e coisa. E é um canivete que eu uso quando eu sei que eu preciso abusar de alguma forma. Tá? Eu tenho canivetes tão robusto como ele, eu posso dizer que sim, mas com habilidade de corte maior. Tá? Que é o caso, por exemplo, do Ganso G720. Tem habilidade de corte maior do que ele. Quando eu for fazer um vídeo, eu vou comentar isso. Então esse, para mim, gente, é um canivete que, de bolso real, ele não vê muito uso. Por quê? Porque ele é para mim cortar qualquer coisa que eu considere que pode prejudicar uma lâmina mais delgada. Tá? Então é ele o usado para isso. E sem dó nem piedade. Porque, como eu já falei, habilidade de corte, eu tenho N outros canivetes que têm boa habilidade de corte. E ele, essa nunca, vamos ser realistas, essa nunca foi a praia dele. A habilidade de corte nunca foi a praia dele. Mas, como foi, digamos, a estreia da Ganso, tá? Foi um dos canivetes, um dos primeiros canivetes da Ganso, e junto com esse vídeo do Vini Nu que eu publiquei, ajudou a popularizar a marca. Tá? A Ganso mais ou menos manteve essa característica de fio peitudo, tá? Mas tem 1 ou 2 modelos que têm boa habilidade de corte de fábrica, pelo que já relataram, alguns amigos e alguns reviews que eu já vi, mas a maioria dos Gansos, gente, é basicamente isso. São lâminas parrudas com fio bem peitudo. O aço é o que todo mundo conhece, vem timbrado a laser, vem escrito a laser 440C, mas todo mundo sabe que é o 9 cromo 18 MOV, tá? O equivalente chinês, com bom tratamento térmico, mas uma coisa eu sempre deixo claro. Os amigos vão ver o vídeo do Vini Nu, que eu vou deixar o link na descrição, o que ele aguenta. Agora, saibam de uma coisa, a primeira geração dos Gansos não é o melhor tratamento térmico que a Ganso faz. O melhor tratamento térmico que a Ganso faz veio a partir da geração 2 dos Gansos.
e aí engloba a geração 2 até os Firebird que mantiveram esse mesmo tratamento térmico. Então, se já era considerado bom, ficou ainda melhor. Ah, Cabral, mas você percebe essa diferença? Percebo, gente. A diferença está no você afiar, tá? Ah, dá diferença de... Não, não é basicamente na afiação, é o fio resultante. Da geração 2 em diante, que, por exemplo, é o meu G733, o G740, G720, G724, dos meus canivetes. Não estou falando o modelo, estou falando dos que eu adquiri, esses já são de segunda geração. Você percebe nitidamente que fazendo o fio do mesmo jeitinho, nos Guns eu tenho uns 3 ou 4 de primeira geração, e nesses outros, o fio do segunda geração em diante, ele pega um fio mais suave, ou seja, ele arranha menos no passar no papel, tá? Como eu falei, o microfio desse aqui é 15 graus de cada lado. Parece suave, né, gente? Mas comparado com outros Guns, os de segunda geração, esse é menos suave, tá? Fio feito do mesmo jeito, mesmo acabamento, mesmo ângulo, tudo a mesma coisa. Então, não é que o tratamento térmico seja ruim, é que eles, com a experiência, foram ajustando o tratamento térmico para ficar ainda melhor, tá? Depois, quem não viu ainda, vá na descrição do vídeo, estará lá o link para o vídeo original que, ao menos em termos de Brasil, eu posso dizer que alavancou a febre da marca Ganso, tá? Que é o do Vininu. E eu me lembro, na época eu ainda participava do fórum, muita gente, Cabral e tal, eu vou comprar desse canivete e tal, e muita gente, talvez alguns que acompanhem o canal hoje, tenham testemunhado esses eventos à época, tá? Foi a partir dessa publicação no fórum que o Ganso virou uma febre aqui no Brasil. Como eu estou falando, eu não fui o primeiro a falar sobre esse canivete, porque na época eu me lembro, eu achei um único vídeo no YouTube em português sobre ele. Era um vídeo curto, não dava maiores informações, mas a popularização mesmo, gente, para falar a verdade, veio com esse vídeo do Vininu a partir do momento que eu publiquei assim que ele foi lançado, porque eu vi, eu já tinha comprado, eu estava aguardando chegar, tá? Então eu publiquei no fórum. O povo foi a loucura, tá? E realmente é impressionante, principalmente que na época a Ganso não era conhecida, né? E era um canivete muito barato, com uma qualidade muito boa nos materiais construtivos e tal. E a Ganso até hoje faz isso e tal, mas ela começou copiando, literalmente copiando desenhos famosos de marcas famosas, tá? E a partir daí isso virou um boom. A Ganso virou sinônimo de boa qualidade com baixo preço, tá? Ou preço justo, vamos dizer assim. E como eu estou falando, eu vi mais de um YouTube, mas principalmente um alemão, comparando ele com o original. Eu diria o seguinte, gente, o original Benchmade, acho que era o Heckler & Koch, acho que era S30V, não me lembro, 154 cm, não me lembro, mas não dá para comparar a retenção de fio. Porém, nos Gansos atuais, se você modificar a geometria, porque, como o próprio Dr. Larry Thomas já falou, a geometria para retenção de fio
é mais importante do que o próprio aço. Ou seja, você pode, por exemplo, equiparar a retenção de fio de um bom AUS 8 com uma boa geometria com um S30V com uma geometria não tão otimizada, tá? Então, isso não são palavras do Cabral, isso é de um metalurgista, gente, que entende de lâmina, tá? Que usa lâmina, cujo pai é cuteleiro, e ele sabe do que está falando. E hoje muita gente vem constatando isso. Inclusive o Sean Brown, que é um parceiro do Dr. Larry Thomas, cansa de mostrar isso. O Sean Brown é um cuteleiro, tá? Relativamente novo, ele começou há poucos anos, e aí fez uma amizade com o Dr. Larry Thomas, então ele faz os blanks, os testes, e ele tem vídeo mostrando o que o Larry Thomas fala, que a geometria é mais importante que o próprio aço na retenção de fio. Então, gente, esse é um canivete que nós podemos dizer icônico, tá? Que para mim não vê muito uso de bolso, porque, como eu falei, ele é mais para uso em casa, para uso pesado, cortar cabo, forçar madeira. Até hoje eu ainda uso ele para remover planta daninha, tá? Porque nem sempre a minha faquinha titular de fazer isso, que é aquela D2, está à mão, e como ele está na instante dos canivetes, eu passo a mão nele e é ele que vai. E aí, para refazer o fio, gente, é coisa de segundos, não tem o menor problema, tá? A vantagem dele sobre a faquinha é que ele tem uma inoxibilidade muito maior, porque o D2 é semi-inox. O 440C ou 9 Chrome 18 MOV é o benchmark, ou seja, a referência contra a qual todos os aços são comparados, é o 440C, e a inoxibilidade é muito boa, tá? Então, ele ficou relegado só para uso que eu não daria a canivetes com melhor habilidade de corte e maior fragilidade que eu tenho. Ele é para uso pesado e, vamos dizer, fazer o serviço sujo, para ser bem realista. Ele é para fazer o serviço sujo que eu não gostaria que outros canivetes meus fizessem, tá? Mas foi ele que, vamos dizer, introduziu a Ganzo aos apaixonados por lâminas, mostrando que é possível você ter qualidade de material, qualidade construtiva a baixo preço, tá? E se algum dos amigos que participava desse fórum na época quiser deixar um comentário, é só para reforçar que o Cabral não está mentindo, tá ok? Acho que era isso por esse vídeo. E outra coisa, eu já ia esquecendo, a dureza desse canivete aqui, 58 RC, tá? 58 RC. É basicamente isso. Só que ele, hoje, eu acho que ele está melhor do que o original, porque essa geometria convexa melhora um pouco a habilidade de corte dele, que aí eu tenho que ser sincero, é muito ruim, tá, gente? Um abraço a todos.